o serial killer que gostava de modelos e queria tê-las a qualquer custo, mesmo que esse custo fosse a morte delas. Hoje vim falar pra vocês o caso do serial killer Christopher Ryder. Olá pessoas, sejam mais que bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir das 3 horas. Se você já é inscrito nesse canal, seja mais que bem-vindo a mais um vídeo e já deixe seu like. E se você quiser também, compartilha para os seus amigos, que isso vai me ajudar bastante. E se você não é inscrito nesse canal, não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve nesse canal e deixe seu like e compartilhe também para os seus amigos. Mas enfim, hoje eu vim falar para vocês o caso do serial killer Christopher Ryder, que é um serial killer australiano, porém ele fez suas mortes nos Estados Unidos. Antes que eu me esqueça, vai sair uma minissérie, vamos dizer assim, de shorts, onde eu vou explicar vários termos que a gente usa nos vídeos de serial killer, nas pesquisas de serial killer. Já saiu semana passada o primeiro episódio dessa minissérie. E esse domingo vai sair o segundo episódio. Então, estejam aqui no canal todo domingo que vai ter esse episódiozinho de série de termos criminais. Mas então, agora sim, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, bora pro vídeo. Christopher Bernard Wilder, também conhecido como Beauty Cream Killer, foi um serial killer australiano, porém ele operou nos Estados Unidos. Ele sequestrou, abusou de pelo menos 12 mulheres e matou e torturou outras 8 durante 6 semanas no início de 1984. Essa série de assassinatos teve início na Flórida no dia 26 de fevereiro de 1984 e continuou através de vários estados, como o Texas, Oklahoma, Colorado, Nevada e Califórnia. Ele também fez algumas tentativas de sequestro no estado de Washington e de Nova York antes de ser morto pela polícia. Agora sim que eu dei esse breve resumo do quem era Christopher Ryder, eu vou falar sobre realmente a infância dele. Christopher Bernard Ryder nasceu no dia 13 de março de 1945, em Sydney, Austrália. Seu pai era americano e sua mãe era australiana. Desde pequeno, literalmente desde quando ele nasceu, ele já passou por alguns sufocos. Ele quase morreu durante o parto e também, segundo ele morreu quase 2 anos depois, afogado em uma piscina. E segundo uma breve pesquisa que eu fiz, várias dessas pessoas que sofreram com essa experiência de quase morte durante a sua infância pode ser afetada de diversas maneiras. Por exemplo, ela querer viver do jeito que ela quer, sem se importar com o que o outro vai sentir. Ou seja, se ele quiser uma coisa, ele vai ter, mesmo que isso estrague a vida da outra pessoa. E vocês vão ver que essa afirmação vai seguir essa vida dele. E em 1963, aos 17 anos, Wilder se declarou culpado de um estupro coletivo de uma garota de apenas 13 anos em uma praia em Sydney. Porém, ele não ficou preso, e sim em liberdade condicional. E durante esse período, ele alegou que recebeu a terapia de eletrochoque, o que supostamente teria agravado as suas tendências sexuais. No entanto, há um jornalista chamado Duncan McNabb que afirma que não há evidências desse tratamento de eletrochoque, tanto quanto da suposta quase morte dele de 2 anos por afogamento. Enfim, é uma teoria que ele fala que não tem tanta evidência assim para comprovar que ele realmente passou pela terapia de eletrochoque e quase morreu aos 2 anos. Novamente eu falo, gente, é uma teoria, tá? E em 1968, aos 23 anos, Wilder se casou. Porém, o casamento não durou quase nada, apenas uma semana, já que a sua mulher encontrou algumas fotos pornográficas e algumas calcinhas dentro do carro de Wilder. E no ano seguinte, ele decidiu se mudar para os Estados Unidos, onde ele morou no Boynton Beach, que é uma praia na Flórida. E lá ele decidiu abrir sua própria empresa em construções civis. E até que essa empresa foi pra frente e ele se tornou um homem bem-sucedido. Ele conseguiu comprar um apartamento de alto padrão, um carro Porsche e até mesmo uma lancha. E foi nessa mesma época que ele desenvolveu um interesse súbito pela fotografia, o que serviu mais tarde para ser o seu modus operandi para atrair mulheres. E durante os anos de 1971 a 1975, ele recebeu várias acusações de má conduta sexual devido à sua caça que ele fazia nas praias em busca de potenciais vítimas. E depois que ele conseguiu atrair uma jovem para seu caminhão e lá ele conseguiu estrupá-la, ele nunca mais parou. E em 1982, em uma visita na casa dos seus pais, na Austrália, ele sequestrou 2 meninas de 15 anos
e ele as obrigou a se despirem para elas posarem para que ele pudesse tirar foto. Ele chegou a ser preso e acusado de agressão e sequestro. Porém, a sua fiança foi paga e ele conseguiu voltar para a Flórida. E foi aí que tudo começou a desandar. Wilder já havia conseguido a posição de sequestrador e estrupador. Isso tudo enquanto ele consolidava a sua tentativa de ser fotógrafo. Ele costumava operar de dia e em locais públicos como praias e shoppings. Ele geralmente escolhia as jovens mais bonitas para que ele fosse atrás e falasse assim: olha, eu sou um olheiro para modelo e eu posso te ajudar. Por estar sempre bem arrumado, andando sempre com um relógio Rolex de ouro em seu pulso e também com um Porsche, as vítimas acabavam caindo em sua lábia. E foi nessa mesma época que ele também começou a frequentar desfiles de modelo, sempre ostentando seu estilo caro e também a sua máquina fotográfica importada. Ele sempre abordava as jovens dizendo que ela era muito linda e que servia para o ramo do modelo, dizendo também que ia entrar em contato com os pais dessas jovens e até mesmo deixava alguns cartões com o número dos supostos olheiros do mundo da moda. Toda essa artimanha era para que ele conseguisse convencê-las a fazer fotos para o seu falso catálogo. E foi aí que no começo de 1984, Wilder começou uma sangrenta onda de assassinatos durante 6 semanas nos Estados Unidos. E ele sempre deixava para trás, nessa sua onda de crimes, os corpos dessas vítimas. E no dia 26 de fevereiro de 1984, ele decidiu assistir ao Grande Prêmio de Miami. E lá ele avistou a sua primeira vítima, Rosário Gonzalez, de apenas 20 anos, que trabalhava no evento. A princípio, ele não reconheceu a vítima, porém, ao chegar perto, ele se lembrou que já conhecia ela e que já abordou ela anteriormente. Porém, ela recusou, mas dessa vez ele conseguiu convencê-la. E depois deles deixarem o evento junto, Gonzalez nunca mais foi vista viva. E no dia 5 de março de 1984 foi a vez de uma outra vítima, Elizabeth Kenyon. Elizabeth, além de ser uma ex-Miss Flórida, ela também era ex-namorada de Wilder. E ele até mesmo chegou a pedi-la em casamento. Mas ela simplesmente recusou. E não demorou muito para que ele fizesse sua próxima vítima no dia 18 de março de 1984. Wilder sequestrou Teresa White Ferguson. Depois dele ser sequestrado, ele assassinou essa jovem e seu corpo só foi achado 5 dias depois, simplesmente largado no bairro Carnaveral Groves. E no dia 20 de março de 1984, ele sequestrou uma outra jovem chamada Linda Grover, de apenas 19 anos. Ele sequestrou essa jovem dentro de um shopping. Porém, ela foi transportada, vamos dizer assim, no seu porta-mala até uma outra cidade na Califórnia. Linda foi levada até o motel Glen Oaks, onde foi brutalmente estrupada e também teve suas pálpebras coladas com supercola, além de ter sido eletrocutada. Ela conseguiu se trancar no banheiro e pedir ajuda, porém, Wilder foi embora com todas as evidências que poderiam incriminá-lo. E naquela altura, a família de Gonzalez contratou um investigador particular para que pudesse, resolver esse mistério. E a essa altura também, ele já estava conseguindo ter uma conexão entre Kenyon e Gonzalez. E logo assim que Linda Grover foi resgatada, ela conseguiu identificar Wilder em uma das fotos da polícia. Porém, ele não parou por aí, ele fez muito mais vítimas. Terry Wilder foi esfaqueada até a morte e jogada em um rio. Susana Logan foi sequestrada e levada até o Kansas, onde teve o mesmo fim. Sherry Bonaventura foi esfaqueada, apunhalada e jogada em um rio chamado Kanab, em Utah. E Michelle Kaufman simplesmente desapareceu da noite pro dia e seus restos mortais só foram encontrados em um canteiro numa das rodovias da Califórnia. E Tina Rizzico foi usada por Wilder para conseguir novas vítimas, porém não se sabe até hoje o porquê dele ter poupado a vida dela. E Dawnette Wild também conseguiu sobreviver após ser estrupada e esfaqueada perto de uma das florestas na Califórnia. Porém, Beth Dodge não teve a mesma sorte, já que ela foi baleada e jogada dentro de um poço de cascalho, perto de Boston. E após essa onda de crime, Wilder decidiu fugir para Los Angeles.
Apelidado pela polícia como o assassino da beleza, Wilder já estava entre os 10 fugitivos do FBI mais perigosos. Porém, sua trajetória de assassinatos teve fim no dia 13 de abril de 1984. Wilder foi reconhecido por 2 policiais enquanto parava para pedir informações em um posto de conveniências. Os policiais eram Leo Jellinson e Wayne Fortier. E quando Wilder percebeu essa movimentação estranha dos 2 policiais, ele decidiu correr até o seu carro e pegar sua pistola automática. Wilder resistiu a essa abordagem e eles tiveram uma luta corporal. E 2 tiros foram disparados. O primeiro atravessou o peito de Wilder e atingiu o policial Jellinson. E o segundo parou no coração do criminoso. Christopher Bernard Wilder morreu no local aos 33 anos, depois de anos causando traumas em algumas vítimas e matando tantas outras. Mas então, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.